Hello guys! Tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título do vídeo, today we are going to talk about interest rates. Antes de eu explicar o que é e antes de explicar como funciona, a gente vai ter que fazer uma breve revisãozinha, ok? Talvez não tão breve assim. Mas mesmo sendo revisão, eu acho interessante todo mundo assistir, ok? Let's go! Sobre o que vai ser a revisão, teacher? Numbers, yes. Math. Let's go. 3/5, 3 sobre 5, ou 3/5, certo? Leiam como preferirem. Como que eu posso representar este lindo número? Uma barrinha. Então, por exemplo, tenho essa barrinha, divido em 5 partes, pego 3. Tudo bem? Posso representar 3/5 dessa forma. Outra forma que eu posso representar o 3/5, que eu posso pensar nele. Uma reta numérica, ok? Eu tenho a quantidade 3, do 0 até o 3, ok? Então, pode ver que aqui eu tenho um espaço, 2 espaços, 3 espaços, certo? E aí, o que é que eu faço? Divido todo esse período, do 0 até o 3. Então, agora, por exemplo, eu não teria mais uma barrinha só, eu teria 3, certo? Tenho 3, divido em 5 partes, e cada partezinha dessa significa 3/5. Então, 3 dividido por 5. Posso pensar dessa forma. Tenho 3, do 0 até o 3, e eu divido em 5. O valor de cada pedaço, posso me referir a isso como 3/5. Tudo bem? Se a gente for comparar com essa barrinha que eu desenhei aqui em cima, esse aqui com esse aqui, certo? Vocês podem ver que é do mesmo tamanho? Eu fiz assim, dar pra ver. Eu espero que dê pra ver. Certo? Então, a gente tem aqui esse pedaço e esse pedaço. É a mesma coisa, ok? Por quê? Essa barrinha eu considerei tamanho 1, por exemplo. Certo? De 0 a 1. Muito bem. Se eu for olhar do 0 até o 1, certo? O tamanho dessa minha barrinha. E eu for pensar nessa parte aqui que eu peguei, tanto de amarelo quanto azul, que tem o mesmo tamanho, né? Eu posso ver que do 0 até o 1 eu tenho 5 pedaços, certo? E só peguei 3. 1 dividido por 5, eu vou ter 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Cada pedacinho desse aqui, se eu for pensar de 0 até 1, cada pedacinho desse vai ter 0,2. Então, 3 sobre 5, ou 3/5, é a mesma coisa do que 3 unidades dividido em 5 partes, certo? E, consequentemente, isso é igual a 0,6, porque eu tenho aqui 0,2, 0,4, 0,6, ok? Notem que eu falei 0,6, só que eu coloquei um ponto. Why? Porque, in English, o ponto que a gente usa, eles usam vírgula, e a vírgula que a gente usa, eles usam ponto. Troca, ok? Então, 0,6, não é mais vírgula, 0,6. E 3 divided by 5, alright? Agora, vamos olhar para o 3/5 de outra forma. Se eu tenho 3 dividido por 5 e dá 0,6, será que são os únicos dois números que quando eu fizer essa divisão eu vou chegar em 0,6? Resposta, no. O que acontece? Tem uma coisa na matemática chamada frações equivalentes. This is a fraction, é uma fração, e eu consigo achar uma outra fração com outros dois números que quando eu fizer a divisão vai dar o mesmo resultado, ok? Como que eu encontro essa fração? Para as duas frações serem iguais, eu tenho que multiplicar tanto o número de cima quanto o número de baixo pelo mesmo valor. Então, exemplo, vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 2, ok? 3 times 2, 5 times 2. O que eu vou encontrar? 3 times 2, 6. 5 times 2, 10, certo? Quero achar outra fração. Não me contento em parar no 6 sobre 10. Vou achar outra fração, só que dessa vez eu vou multiplicar por 10. O que
será que vai acontecer? 6 times 10, até onde eu sei é 60. 10 times 10, até onde eu sei é 100. Acertei! Então, 60 over 100. Só que vamos ver o seguinte. O 3 sobre 5, eu posso pensar nele como parte de todo. Então, 3 partes de 5 partes. Divido em 5, pego 3. Se eu pegar uma barrinha dessa, eu não vou dividir em 100, porque vai demorar muito. Se eu pegar uma barrinha dessa, dividir em 100 e pegar 60, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pegando exatamente 60%, ok? Então, para falar de interest rates, que é o tema da aula, a gente vai usar porcentagem. Só que, quando a gente vê o enunciado, vai vir assim. Mas olha só uma coisa. Esses 3 carinhas, tem um monte de sinal de igual aqui na minha lousinha. Esses 3 carinhas, então, são iguais, certo? Se 3 sobre 5 é igual a 0,6 e 3 sobre 5 também é igual a 60% e também é igual a 60 sobre 100, então 0,6, 60 sobre 100 e 60% também são a mesma coisa. Concorda? E aí o que acontece? Eu vou trabalhar principalmente com esses 3 formatos, ok? Por quê? Quando vier no enunciado, o problema que eu vou receber com porcentagem. Só que para eu fazer os cálculos, para eu poder resolver, eu não vou conseguir resolver só assim, desse jeito. Eu vou ter que utilizar esse valor e esse valor, ok? E aí o que acontece? Focando nesse carinha e nesse carinha, sempre que eu receber uma porcentagem, eu consigo transformar isso aqui nisso aqui, sem fazer muito esforço mental. E aí, consequentemente, desse cara para esse cara também, ok? Sem fazer muito esforço. Como que eu vou fazer isso? Vamos pensar. Quando eu tenho um número e eu multiplico ele por 100, percebam que o algarismo que estava aqui era só uma unidade, foi para a casinha da centena, certo? Unidade, dezena, centena, certo? Ele andou 3 casinhas para a esquerda, o número. E, consequentemente, ele cresceu. Quando eu multiplico qualquer outro número, acontece o quê? A mesma coisa. Então, o número que estava aqui, na casinha da unidade, ele vira dezena e ele vira centena. Nossa, teacher, que número bonito que você escolheu. Pois é, foi sem querer. Então, o que acontece? Aqui, ele vai sumir e vai sumir. Vai ficar só aqui na casinha da centena, porque é um algarismo, o 6. Eu não tenho 3 algarismos 6 e aí eu escolho onde eu coloco. Ele é 1. Saiu da unidade, foi para a centena, porque eu multipliquei por 100. Se eu multiplicasse por 10, ele ia vir parar aqui, na dezena. Como eu multipliquei por 100, o algarismo que está na unidade vai para centena. Se eu multiplicar por 1000, o algarismo que está na unidade vai para unidade de milhar. Muito bem, então a gente tem isso aqui, certo? 600. 1 times 100, 100. 6 times 100, 600. E se eu dividir? Quando eu multiplico por 100, o número cresce e o algarismo que está na unidade eu mando lá para a centena. From units, it goes to hundreds. E se eu dividir? O número tem que diminuir. Se eu multiplico por 100, aumenta. Se eu dividir por 100, tem que diminuir. Vamos dar uma olhada no 1 e no 6, de novo, ok? Eu tenho aqui o 1. 1 divided by 100. O 1 que estava aqui, ele foi 2 casinhas para a esquerda, para a centena. Aqui, a gente não usa muito quando a gente está aprendendo na escola, só que a gente tem outras 2 casinhas aqui. Por quê? Isso aqui, ficou horrível, depois eu vou colocar bonitinho, tá? Isso aqui, eu posso ler 0,6, que nem eu falei até agora, ou a forma correta é falar 6 décimos. Por quê? O 6 aqui, eu passei para cá. E aqui existe uma casinha chamada décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Então, se eu pegar o 6, que está aqui na unidade, e eu dividir por 100, ao invés de vir parar aqui, quando eu multiplico, se eu estou dividindo, ele vai vir parar aqui. Então, eu vou ter aqui number 6. Só que aí, primeiro, ele sumiu daqui, certo? Quem é que vai ficar nessa casinha e nessa casinha? Porque se eu só escrever 6, eu vou entender que é 6, certo? Unidade, 6 unidades. Então, eu tenho que colocar alguém aqui. Aí eu coloco 0 and 0. E aí fica 006. Podia ter feito essa conta com 7, né? Ia ficar mais legal. Então, eu tenho 006. Ou 600.
hundredths, 6 centésimos, porque ele está aqui nos centésimos. Aí eu tenho 0,06. Então agora, bonitinho, sem aquele monte de rabisco, 0,06. E o 6 está aqui no centésimos. Então, 1 divided by 100, 0.01, ou 100th, né? 1 centésimo. 6 divided by 100, 0.06, or 600ths, 6 centésimos. Quando eu tenho aqui 60 dividido por 100, ao invés de 6, como a gente fez, o 60, normalmente o número 6 está na dezena, certo? 60, 6 dezenas, até onde eu sei o 6 está aqui. E aí, se eu divido por 100, ele anda 3 casinhas para a direita. Vem parar aqui. Por isso que lembra lá na lousinha anterior, 6 sobre 10, 60 sobre 100. Mesma coisa. O 6 vai parar aqui. Por quê? No 60 sobre 100, o 6 está aqui na dezena e vem para o décimo. No 6 sobre 10, o 6 está aqui na unidade e como é dividido por 10, ele só anda uma casa. Então também vem parar aqui. E aí, se fosse 600 para vir parar nesse mesmo lugar aqui, por quanto que eu tenho que dividir? Para andar 1, 2, 3 casas. Divido por 1000. Muito bem, prosseguindo. Lembra do 3 over 5? Então, eu comentei que aqui eu tenho 3/5 de 1, certo? Por quê? Eu coloquei para ficar exatamente do mesmo tamanho, o 0 até o 1 e essa minha barrinha. Só que o valor da minha barrinha, eu posso escolher qual que é. A gente viu que 3 over 5 de 1, 3/5 de 1 é igual a 0,6. Agora, e se eu escolher outro número? Não quero falar que a minha barrinha vale 1, ok? De 0 a 1. Vai valer de 0 a, não sei, 20, por exemplo. Ok? Então, aqui muda. Agora é de 0 até 20. Então, se eu quero 3/5 de 20, eu vou considerar aqui 0 e aqui 20, que nem eu coloquei na minha reta numérica. E aí, o que acontece? 20 eu vou ter que dividir em 5 partes e eu só vou pegar 3, certo? Então, eu faço assim. Quando eu faço 20 dividido por 5, eu encontro um pedaço. Eu quero 3. Então, eu pego esse um pedaço e multiplico por 3. Por isso que tem aquela regrinha do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Deu para entender agora por que eu faço isso? E aí, o que eu fiz? Troquei a ordem. Posso fazer isso? Posso. Só que aí, olha só quem apareceu aqui. 3 divided by 5. Eu conheço isso também como outra forma. Yes, 3 over 5, 3 divided by 5. A gente viu que é a mesma coisa, né? E aí o que acontece? Eu consigo fazer 20 vezes 3 dividido por 5, ou 20 dividido por 5 vezes 3, e no final o resultado vai dar 12. Só que 3 sobre 5, 3 over 5, também é igual a uma outra fraction que a gente viu aqui e vai ser mais útil para a gente. Tadá! 60 over 100, ou 60%. E aí o que acontece? Esse cálculo todo que eu fiz foi para ver quanto que é 60% de 20. Então, como que eu acho uma porcentagem de um número dado? Então, eu tenho 40. Quanto que é 30% de 40? Como que eu faço a conta? Nesse estilo aqui, que é o mais simplificado. Quer dizer, não é o mais simplificado. Olha só você, acabei de mentir. Como que eu simplifico ainda mais isso? Sim. 0,6 a gente viu que é a mesma coisa, né? Do que 3 sobre 5, do que 60 dividido por 100. Então, esse caso aqui, 20 vezes 0,6, é muito mais rápido, ok? Quando você está mexendo com calculadora, por exemplo. E aí, o que acontece? A estratégia para você lembrar de cara como que eu escrevo em forma decimal uma porcentagem, dá uma olhada para os dois números depois da vírgula, ou, in English, the point. Dá uma olhada para esses dois números. Aqui é como se tivesse um 60, então é 60%. 80%, 0,8. 90%, 0,9. 35%, 0,35. Eu poderia ter falado só essa forma mais rápida, então como vocês decorarem, só que eu preferi explicar. Me julguem. Alright, agora finalmente para o assunto da aula. Vamos começar com o Basic Vocabulary. Nas duas explicações principais que eu vou dar aqui, vai ter algumas palavrinhas que eu vou usar repetidamente. Vou explicar então primeiro o que é que elas significam, ok? Primeiro,
interest. Interesse? No. Ó, eu já vou colocar interest e rate, tá? Que são as duas palavrinhas do título do vídeo. Lembra, na aula passada, que eu falei, ai, taxes é imposto, tá bom, gente? Não é taxa. Taxa em inglês a gente fala de outro jeito. Rate. Tadá! Eu só não falei na outra aula porque eu queria falar nessa, tá? Deixando bem claro. Então, o valor sobe, desce. Ai, a taxa de crescimento, a gente geralmente usa para esse tipo de assunto, ok? Ou, nesse caso, mais especificamente, quando a gente fala de interest. Interest é juro. Ah, eu juro? Não, 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 não. Juros. Aqueles juros. Interesse mesmo. Que interesse que tem nisso? Você vai lá, parcela sua comprinha, entendeu? No cartão de crédito. E aí, o povo vai e fala o quê? O quê? Eu não vou receber meu dinheirinho de uma vez só? Eu vou ter que esperar? Tá bom, então eu quero juros. Interesseiro, ok? Interest. Juros. Explicações ótimas com Gabriela Mayumi. Principal. Outra palavrinha que eu vou usar bastante. Aqui nas continhas e no raciocínio todo de como funcionam os juros, principal é o que a gente chama em português de capital, ok? Então, pensando na comprinha que você parcelou no seu cartão, você vai ter o quê? Se você parcelou R$ 3.000, R$ 3.000 é o seu principal, é o seu capital, ok? Ah, mas com juros eu vou ter que pagar 3.100. Tá, esse aí a gente chama de outra coisa. Principal é o que tem no começo, ok? O valor total do começo. Então, vou investir meu dinheiro. Vai, não vamos falar de dívidas. Vou investir meu dinheiro. Aí vou lá, invisto R$ 100 esse mês. R$ 100 é o meu principal, ok? O que render e o que eu for receber lá depois, quando acabar o prazo, eu não chamo de principal. Principal é do começo. Payment é como a gente chama o total no final. Então, principal é o que tem no começo. Payment é o que tem depois que eu acrescento os juros, ok? Antes e depois. Payment também significa pagamento, então você pode pensar nisso. É o pagamento que eu recebo, de quanto rendeu o meu dinheiro. Eu emprestei o meu dinheiro para o pessoal investir, fazer os trecos lá e usar, e vai ficar rendendo. Quando eles me devolverem, eles estão basicamente me pagando de volta. Em português, a gente chama de montante. Term ou rate, a taxa dos juros. Então, quando vier falando uma informação, porque não sei o que, não sei o que lá, uma taxa de não sei quantos por cento ao ano, pode vir escrito ou rate ou term. Period é o período de tempo do qual eu estou falando. Então, taxa de 5% ao ano, um ano é o meu período que eu estou considerando. Taxa de juros ao mês, aí cada mês é esse o período que eu estou considerando. Simple interest. Simple, simples. Interest, juros. Juros simples. Então, a gente tem aqui um exemplo. Principal, R$ 1.000. Reais não, dollars. Que aqui a gente está americana. Então, principal, $1,000. Alright? Vamos supor que eu peguei emprestado, tá bom? $1.000 emprestado. Sei lá, de um primo. Primo bom esse. Rate, 2% a month. Então, a taxa é de 2% por mês, ok? A month. Então, eu pedi um dinheiro emprestado, minha prima é legal, só que nem tanto assim, tá bom? Ela também não é santa, então ela olhou pra mim e falou assim, olha, posso te emprestar, só que o dólar tá alto, entendeu? Vou querer juros em cima disso. O que acontece? Cada mês que se passar e eu não pagar pra ela, eu vou ter que pagar 2% a mais. Simple interest, assim que funciona. A cada período que eu estipulei aqui, a cada período que passar, ou seja, nesse caso, a cada mês que passar e eu não pagar para ela, a minha dívida aumenta, ok? Porque tem juros. Agora quanto? 2%. 2% de quê? Eu tenho meu interest e eu vou pegar 2% do meu principal. Como que eu calculo meus juros, então? Eu tenho o meu principal e eu multiplico ele pela taxa. Tudo bem esse 2% e 0,02? A gente fez a revisãozinha para ficar mais tranquilo. Então, eu tenho 0,02, que é a mesma coisa que 2%. E isso vai dar 20 por mês. No Simple Interest, não interessa quanto tempo que eu estou devendo para esse número aqui. É 20 cada mês. Ou seja, se eu fiquei um mês sem pagar, depois de um mês, $20 a mais. Se eu ficar mais um mês sem pagar, eu também vou precisar pagar $20 nesse mês. Então, $20 no primeiro mês, $40 no segundo mês, porque 20 do primeiro com 20 do segundo, 40.
60 no terceiro, 20 do primeiro, 20 do segundo, 20 do terceiro, somei $60 a mais. E assim por diante, ok? Eu tenho aqui o meu interest. Eu quero saber quanto que eu vou dever no total, porque isso aqui é só os juros. Eu ainda tenho aqueles $1.000 ali que eu tô devendo. Então, para eu chegar no meu montante, no meu payment, no total, lá no fim que eu vou ter que pagar para ela, eu tenho que somar esses interests com o meu principal, né? Que é o que eu já devia no início. Então, 20, 40 e 60 plus meu principal, eu vou ter 1,000, 20, 1,000, 40, 1,000, 60 e assim vai. Vocês puderam perceber que eu vou fazer um pagamento no final. Então, se eu falar assim, olha, agora tá difícil, eu acho que eu vou demorar tantos meses para conseguir pagar essa dívida com ela. Já faz as contas para ver quando você vai ter que ter até aquele período, entendeu? E aí você vê, olha, em tal mês eu tenho que ter $1.120. Assim, Ave Maria, como que eu vou juntar tudo isso? Aí você viaja para fora, entendeu? Usa o dinheiro que ela deu, viaja para fora, trabalha lá fora, ganha em dólar e paga. Porque vai ser difícil. Mas enfim, é um pagamento e é no final do período. Então agora generalizando, ok? Payment, ou montante, ele vai ser igual a o meu principal, que é o que eu já devia no começo, que é o que eu peguei emprestado no caso, plus interest. Então, eu vou ter o meu principal, o meu capital inicial, plus o meu interest, mais os meus juros. E aí os juros eu calculo como? My interest is equal to my principal, lembra? Eu peguei o principal e peguei a porcentagem, que é a taxa de juros, certo? Nesse caso, no exemplo que eu dei anteriormente, era 2%. Então, eu pego 2% do principal. Como que eu faço isso? Principal times rate. Eu multipliquei os dois. Lembram? Opa, tem mais um vezes aqui. Pois é. Depois que eu achei os $20 lá do exemplo anterior, eu tive que multiplicar pela quantidade de meses que eu fiquei devendo e não paguei. Então, além de multiplicar principal times rate, eu tenho que multiplicar pelo tempo. Como que eu vou contar esse tempo? De acordo com o período estabelecido no começo. Se é 2% a month, eu vou contar de mês em mês. Payment equal principal plus interest. Aqui eu só coloquei igual a essa linha daqui, certo? Só que o que acontece? Aqui eu tenho uma linha, duas linhas. Eu queria deixar tudo em uma só. Consigo? Consigo. Por quê? Esse interest, eu sei como que eu calculo. Então eu vou substituir. Substituindo principal times rate times time, se eu substituir ele no interest, fica desse jeito. Interest, eu sei que é a mesma coisa que isso aqui. Então, se eu colocar um ou se eu colocar outro, é a mesma coisa. Esse sinal de igual fala isso pra gente. Vou trazer para cá, porque faltou espaço. O que acontece? Muita letra. Matemática a gente simplifica. Então, eu vou colocar só as iniciais, tá bom? Payment continua payment por enquanto, porque senão payment, principal, P ia confundir. Então, deixa payment igual, por enquanto. O que acontece? Eu tenho aqui a soma de um elemento com outro elemento. Aqui está tudo se multiplicando, né? P vezes R vezes T. P times R times T. Eu tenho um P aqui e eu tenho um P aqui. O que eu posso fazer na matemática? Eu coloco em evidência, ok? Por quê? Quando eu tenho uma multiplicação e aí eu tenho um parênteses, e dentro desse parênteses é uma adição de dois elementos aqui, bonitinhos, eu posso aplicar a propriedade distributiva. Então, eu faço P vezes 1, que dá, olha só, P, e P vezes RT, que dá, olha só você, PRT. Então, o que eu fiz aqui foi o processo inverso. Eu coloquei o P em evidência. Tinha um fator comum, eu coloquei ele em evidência. Então, aqui eu tenho P vezes 1 mais RT. Beleza. Payment equals principal times 1 plus rate times time. O payment, o montante, vai ser igual ao meu capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Lembrando que primeiro eu faço taxa vezes o tempo, depois eu somo 1. Então, simple interest basicamente é isso, ok? Agora, para o compound interest. Payment equals principal times 1 plus rate times time. Ué, é a mesma coisa que eu escrevi antes. Sim, por quê? No primeiro mês,
eu tenho exatamente a mesma coisa do que simple interest, ok? A única diferença vai ser a partir do próximo mês. Se eu estiver contando de mês em mês, óbvio, o final do primeiro período eu calculo como se fosse um simple interest, entendeu? Agora, na prática, como que funciona compound interest? Eu tenho aqui $1,000 de novo, e eu tenho uma taxa de 5% a year. Então é por ano agora que a gente está contando, não é mais por mês. Vamos parar de falar de dívida e eu vou falar de rendimento, tá? Então vamos supor que você investiu $1,000 porque você tinha guardado e aí está rendendo 5% ao ano. Muito bem. Payment 1, pagamento 1 é primeiro. Do primeiro mês eu falei que é igual, certo? Então, multiplico o meu principal, meu capital, por 1 mais rate times time. Agora eu já não estou fazendo passo a passo só dedução, que nem lá no primeiro caso. Eu já apossei da minha fórmula. Então eu vou fazer meu principal times 1 plus rate, que a taxa é 0,05, certo? Porque é 5%. E aí o tempo. Vamos pensar assim, se eu invisto $1,000, 1º de janeiro, um ano inteirinho vai render 5%, certo? Então, o período é um ano, ok? Então, você investiu $1,000, $1.000, vai render 5% em um ano. Ponto. Acaba aí. E isso, 1.050. E aí, como que eu calculo só quanto tive de juros? Faço a diferença. Se no começo eu investi $1,000, que é o meu principal, e aí no final do primeiro ano, do primeiro período, certo? Primeiro, eu tive $1,050, rendeu R$50, certo? Tinha 1.000, agora tenho 1.050, ganhei R$50 o ano todo. Porque eu só investi 1.000, se eu conseguisse investir todo mês eu ia ter mais. Mas, enfim, dos R$1.000 agora eu tenho 1.050, alright? Então, como que eu faço isso? Payment 1, o primeiro, minus principal, pagamento que eu tenho lá no fim, né? Meu montante, menos o meu capital, menos o que eu tinha no começo. Eu tenho o meu interest, 1, porque é juros. Tá aí a diferença do simple interest e o compound interest, uma das diferenças. No simple interest, os juros é sempre o mesmo. Eu tenho, naquele exemplo que eu dei, eu tinha R$20 todo mês. Então, como agora a taxa é por ano, meu período é de ano em ano, eu pego o pagamento final, meu montante final do primeiro ano, quanto que eu vou ter no fim do ano, menos quanto que eu tinha no começo, e eu tenho quanto que eu recebi, certo? Interest, juros, quanto que eu tive de juros. Nesse caso, $1,050 minus $1,000. E aí eu tenho $50, ok? Ganhei $50. Tô ganhando nada de dólar, então $50 tá ótimo. Agora, payment 2. Aí a coisa muda, ok? Porque no simple interest era sempre a mesma coisa. Sempre o pagamento era tudo igual. E na verdade você só pagava uma vez, que era no final de tudo. Pagou, pagou e é isso aí, sem mais dívida, certo? Agora, compound interest. Payment 2, segundo pagamento. Ou seja, estamos falando de ano em ano. Payment 1, final do primeiro ano. Payment 2 vai acontecer no final do segundo ano. Eu comecei o ano, 1.050? Na fórmula, aqui é onde eu encaixo o meu principal, certo? E por que eu ganhei 1.050 ao invés de 1.000, sendo que eu tinha $1.000? Eu tinha $1.000 no começo do primeiro ano. No final eu já tinha 1.050, bebê. Eu vou começar o próximo ano investindo 1.000? Não, eu vou começar o próximo ano investindo 1.050. Ok? Então tá aí a diferença do compound interest. Porque o principal, ele muda, porque cada vez você tem mais dinheiro. Olha que delícia. Então, se no primeiro ano você investiu 1.000, no final do ano você já tinha 1.050, para que você vai investir só 1.000 no próximo ano? Para ganhar mais de $50? Você sabe que você vai ganhar $50 se você investir 1.000. Vamos investir mais. 1.050. Então, agora, eu investi 1.050, 1.050, e então eu vou multiplicar de novo por 1 mais a taxa, que continua sendo 0,05. E agora o tempo. Eu coloco 2 porque são 2 anos? Não. Por quê? Estou contando de ano em ano. E esse 1.050 vai render até o final desse ano.
é do segundo ano. Mas o 1050 não tinha desde o começo, eu só tenho agora. O 1050 vai ficar rendendo por 1 ano. E aí, quando eu chegar no final do ano, a quantidade que eu pegar vai render por mais 1 ano. Então, o tempo que eu vou colocar nessa fórmula sempre vai ser 1. E aí, fazendo as continhas, 1,102 cents. Então, 1,102 cents vai ser o quanto eu vou retirar no segundo ano. Aí, o terceiro ano, quando eu for investir de novo, eu vou investir $1.000? 1.050? Pra quê? Se eu tenho 1.102,50 centavos. Ok? Então, eu sempre invisto o que eu retirei no final do ano anterior. Então, de novo, tempo sempre vai ser 1. Aí, como que eu faço para saber quanto que eu recebi? Eu faço payment to, certo? Segundo pagamento, que é 1.102,50 centavos, menos, minus, principal. E aí, eu acho quanto que eu vou ter de juros no segundo período de tempo. Por que agora eu continuei fazendo menos o principal? E eu não mudei para o novo principal, né, que eu tenho, que agora é 1.050. Porque, vamos supor que não passou esses 2 anos ainda. Eu só tenho $1.000, não que seja pouco. E aí eu quero investir, só que eu quero saber quanto que eu vou ter a mais daqui 8 anos. Para eu saber a diferença, eu tenho que fazer todos esses cálculos, ou não, tem uma forma mais rápida que eu vou passar daqui a pouco. Eu tenho que fazer esses cálculos até o 8º ano, pegar o final do 8º ano, quanto que eu vou receber no final do último ano, menos o que eu tenho agora. E aí eu sei quanto que eu vou ter recebido nesses longos 8 anos. Então, continua sendo menos o principal, para eu poder saber quais são os juros. 1,102 cents minus $1,000. E aí eu tenho que, se eu investir agora nesse investimento lindo que dá 5% ao ano, no final do ano que vem, eu vou ter 102,50 a mais. Então, agora, juntando o Payment 1 com o Payment 2, foi essa continha que a gente fez. No primeiro, eu tinha $1,000 para investir. No segundo, eu já tinha 1,050. O 1 está na fórmula, então é 1 sempre. A taxa, eu não mudei de investimento, não aumentou a porcentagem, a taxa de juros, então continua sendo 0,05. E o tempo é de 1 ano, o tempo é de 1 ano. Se tivesse um terceiro, ia ser 1.102,50 vezes 1 mais 0,05 vezes 1 de novo, porque é mais 1 ano que eu vou deixar. Então, eu tenho aqui Payment 1. Vamos voltar para as letrinhas, tá? Aqui, esses $1.000 aí que eu coloquei são o meu principal. É o que eu tinha no início, no momento 0. Antes de investir qualquer coisa, eu tinha 1.000, certo? Principal. Aí eu multipliquei por 1 vezes a taxa. E como o tempo vai ser sempre 1, eu nem vou colocar a letra T. Eu vou deixar 1 mesmo. Aí, Payment 2. Eu tenho Payment 1, yes. Lembra que o 1.050 é o que eu recebi. Tem aqui 1.050. Que número bonito, teacher. Tem aqui 1.050, ok? É o Payment 1. Então, quando eu coloco 1.050 aqui, eu estou colocando o Payment 1 no lugar do Principal. Então, aqui eu tenho Payment 1 times 1 plus rate. E, de novo, tempo é 1, eu vou colocar 1. Nem vou colocar a letra T. Não vou me dar ao trabalho. Aí, o que acontece? Você concorda que quando eu multiplico uma coisa por 1, eu tenho essa mesma coisa? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Laranja vezes 1, uma laranja. Coisa vezes 1, coisa. Então, vamos sumir com ele. Tá bem? Não vai fazer diferença. Então, vamos lá. Simplificado fica assim. P times 1 plus R e Payment 1 times 1 plus R. Agora, vocês perceberam que, diferente do Simple Interest, eu não tenho um pagamento só no final da coisa toda. Eu tenho mais de um pagamento, um ou mais. Eu posso ter um pagamento só que você pode ter mais também. Então, um ou mais. Quando? Final de cada período. At the end of the period. Então, no final de cada ano, existe um montante. Tudo bem? Porque eu acabo um ciclo, começo o outro. Deixo o ciclo inteiro, acabo, começo o outro. Então, o tamanho é sempre um período só, porque eu estou medindo em ano. E aí tem um pagamento no final de cada um desses períodos.
para eu poder ter um novo principal, certo? Então, teve esse pagamento 1, foi embora, peguei os 1.050 para mim, não tá mais rendendo no momento que eu tirei. Só que eu falo, não, eu preciso deixar rendendo, vou pôr de volta. Aí eu coloco os 1.050. Vocês devem achar que meu salário é 2 contos, né? Bom, não, eu só quero que vocês ganhem dinheiro, gente. Ó, então, payment 1, eu tenho, que nem tinha antes. P vezes 1 plus R, certo? Depois que eu tirei aquele vezes 1. E aí eu tenho payment 1 times 1 plus R de novo. Opa, o que eu fiz aqui? Olha só. O payment 1, eu sei, ó, o payment 1 tá aqui, payment 1 tá aqui, certo? Lembra que nem eu substituí o interest lá no simple interest? Então, aqui no compound interest, eu vou substituir esse payment aqui, ou seja, tudo isso aqui, nesse payment aqui. Porque o payment 1 é payment 1, certo? Tô no mesmo exemplo, não tô num outro investimento onde a taxa é diferente, tô falando do mesmo principal de R$1.000. Então, o payment 1 é o payment 1 em qualquer lugar aqui. Aí, o que acontece? Eu vou substituir. Ao invés de payment 1, eu vou escrever tudo isso. Times 1 plus R. Times 1 plus R. Isso aqui não foi embora, né? Porque eu substituí que esse resto foi embora, certo? Então, eu tenho aqui o payment 2 é principal, meu capital, vezes 1 plus R times 1 plus R. Opa, peraí. 1 plus R times 1 plus R. Eu tenho um cara vezes um cara que é igual a ele. Quando eu tenho 1 vezes 1, 3 vezes 3, laranja vezes laranja, coisa vezes coisa, eu tenho coisa ao quadrado. Então, 1 plus R times 1 plus R, eu tenho, na verdade, 1 plus R elevated by 2, elevado a 2 ao quadrado. Acho que nós temos uma coisinha aqui. Dá uma olhada nesse número. Dá uma olhada nesse número. Aqui eu coloquei pagamento 1, pagamento 2, só que, ou montante 1, montante 2, só que montante 1 ele acontece no final do primeiro período. Montante 2 acontece no final do segundo período, certo? Do jeito que eu coloquei aqui. Então, esse númerozinho que eu coloquei, ele está associado à quantidade de periods, ok? Que eu estou considerando. Então, vamos lá. 3 anos. Que número que vai aparecer aqui no lugar do 2? Number 3, ok? É simples, gente. Ó, eu tenho aqui payment 2 é igual a principal, meu capital que eu tinha no começo, vezes, times 1 plus rate, 1 mais a taxa, elevated by 2, elevado a 2. Porque eu estou falando do payment 2, então elevated by 2. Se eu tiver um pagamento N qualquer, a gente gosta de enfiar a letra, né, na matemática, ó. Mas eu poderia colocar um coração, tá bom? Um payment coração é igual a principal times 1 plus rate elevated by coração, tá bem? Aqui eu coloquei N para N. Então, payment N equals P times 1 plus R elevated by N. Para eu saber só os juros, lembra que a gente fazia payment menos o principal, ou seja, o último montante que eu posso vir a pegar, caso eu invista, menos o que eu tenho agora. Final menos inicial. Eu tenho a diferença. E a diferença é os juros. A única forma de você ir ganhando dinheiro assim com o tempo é por causa dos juros. Ok? Se não tivesse juros nenhum, você ia colocar R$1.000 e você ia tirar R$1.000. Não é investimento nenhum, você só guardou o dinheiro. Ok? É justamente os juros que trabalham para fazer essa diferença. Então, eu tenho, de novo, substituindo. Payment N é igual a esse cara. Então, eu vou substituir esse cara aqui, no lugar desse payment N. E aí, eu tenho P times 1 plus R elevated by N, que nem eu tenho aqui em cima. Só que agora, menos o principal, minus P. Alright? Então, agora, let's practice. Vou deixar aqui 2 probleminhas bem simples para vocês resolverem, ok? É só pensar no que a gente viu até agora. Pode usar calculadora, só que tem que usar direito, ok? Não pode fazer conta com qualquer número, tem que saber qual número utilizar, senão a calculadora não ajuda para nada.
Então, lembrem lá da revisãozinha no começo. E good luck! Number 1. I'll invest R$3,000 at a 6% interest rate a year. Eu irei investir R$3.000 a uma taxa de juros de 6% ao ano. Esse caso aqui, compound interest, alright? How much will I have after 4 years? Se eu for investir agora, quanto que eu terei? How much will I have after 4 years? Depois de 4 anos. Number 2. I will borrow, lembra da aula passada? Borrow, pegar emprestado. I will borrow R$350, R$350, at a simple interest rate of 5% a month. Então, eu vou pegar emprestado, a pessoa não é tão gente boa assim, quis colocar juros, e eu falo, tá bom, eu preciso do dinheiro. Então, simple interest rate, taxa de juros simples, de 5% a month, 5% ao mês. Ok? How much will I owe? Owe, lembra da aula passada? Owe, dever, ok? How much will I owe after 6 months? Depois de 6 meses. Ok? Good luck! Espero que vocês tenham entendido e saído daqui com menos dúvidas do que vocês entraram. E como sempre, keep practicing. See you guys next class.